Tem Gente, problema, é. timidez em crianças, como lidar? Quem fala sobre esse tema é ela, nossa colunista, guardiã da infância, Cecília Antipov. Cecília, prazer te receber aqui no Central. Bom dia. Carol, bom dia, que alegria te ter de volta, né? Obrigada. João voltou de férias, Voltei. e Paulo, bom Bom dia. dia, Cília. Só falta o Lucas. Eu volto pro Lucas também estar aqui na bancada Boa. com a gente, que aí fica a turma completa aqui. O Lucas tá ali, tá de ouvidos atentos a Eu sei tudo que que a ele gente fala. Que bom que você está de volta, Carol. Obrigada. Então, vamos falar sobre esse tema. Eu recebo muitos comentários e perguntas de famílias, assim, angustiadíssimas. Cecília, meu filho é muito tímido, minha filha é muito tímida, como que eu faço para ajudar? E antes de falar como é que a gente pode ajudar essas crianças, eu sempre vou trazer aqui, e com esse tema não é diferente, como é que os nossos filhos nos convidam a gente revisitar as nossas expectativas, de como eles sejam, de como que eles se colocam nas relações e revisitar a nossa própria história. 100% das vezes que me procuram angustiadas as mães porque o filho ou a filha é muito tímida ou está muito fechado nas relações, quando eu vou escutar essa mãe ou esse pai que me procurou, foram crianças tímidas, que sofreram muito, que se angustiaram muito e já trazem para a criança essa carga, né? Então, o que eu sempre falo com essas famílias? Vamos olhar primeiro para a sua história. Essa história ela é sua, o que você viveu tem um lugar de existir, é importante olhar para isso, mas vamos olhar para a sua criança, como é que ela está, porque às vezes a criança não é super extrovertida, não é amiga de todo mundo, não chegando, conversando com todo mundo, mas ela está tranquilíssima e felicíssima com uma amiga ali, outra ali, ela se abre com as pessoas que ela se sente mais segura e confia mais, e isso não é nenhum problema, né? Então, revisitar a nossa história. Eu fui uma criança muito tímida com os adultos, com as crianças não, mas com os adultos, assim, adulto para mim era um universo de não conversa comigo, eu ficava vermelhinha, meu rosto ficava até quente, e olhar para as expectativas, porque vamos pensar, né, João, Carol, Paulo, as crianças que a gente valoriza no nosso contexto são as crianças que as pessoas falam: oi, Arthur, bom dia. Aí o Arthur faz o quê? Bom dia. O que você gosta de fazer? Aí o Arthur fica quietinho, esconde atrás ali da perna da Bela. Aí vem o João e fala: responde, filho. A gente cria a expectativa de que os nossos filhos têm que conversar com todo mundo, rir para todo mundo, abrir os braços para todo mundo. E muitas vezes eles não têm isso para entregar e nem tem que ter isso para entregar. Então a gente tem que revisitar. Opa, essa expectativa ela é minha. E eu vivi isso muito com a Mel. Eu queria que ela fosse, olha só, psicóloga infantil, orientava mães e famílias há mais de 15 anos. A Mel nasce, não é aquele bebê que vai no colo de todo mundo, não ri para todo mundo, não conversa com todo mundo. As pessoas perguntavam e às vezes perguntam coisas para ela. Ela olha para mim como quem diz: Me ajuda. Mãe, não tô afim de conversar com essa pessoa aqui não. Então a gente tem que olhar para isso primeiro, né? E respeitar isso também, né? A gente esquece algumas vezes, Cecília, que a criança também ela é um ser com os próprios sentimentos, com a própria personalidade. E faz um pouquinho essa forçação de barra, do tipo, não, você tem que responder. Tá falando com você, filha, olha lá, a tia falando, responde. Dá um sorriso da tia. Será que a gente esquece, às vezes, que a criança também ela tem uma autonomia, né? Uma personalidade que é dela? Sim. E teve um dia, Carol, que eu tava passeando com a Mel, aí veio uma pessoa que ela nunca tinha visto, né? Uma mulher. Ai, que linda, como que você chama? E aí a Mel olhou para ela e não respondeu, né? Não queria responder, olhou para mim. Aí essa mulher fez outras perguntas que ela também não respondeu. Aí essa mulher chegou para mim e falou assim: nossa, tadinha, ela é tímida, né? Tadinha, coitadinha, ela é tímida. Esse é o olhar do nosso contexto social e cultural. A gente tem que olhar para isso. E o que é importante fazer? Quando as pessoas do entorno colocam os nossos filhos em rótulos como ela é tímida, ela é antissocial, ele é isso. Os nossos filhos, eles valorizam muito o que a gente fala, o que a mãe e o pai falam. A gente tem que prestar atenção nisso. Eu lembro que eu falei assim: não, ela não é tímida, mas ela demora um tempo para confiar nas pessoas e ela não te conhece. Quando ela conhece e confia, ela conversa, ela ri, ela se diverte. E aí eu olhei para a Mel e dei aquela piscadinha assim, ela olhou para mim e deu um sorrisinho gostoso no rosto. Então, muito cuidado com o que a gente fala para os nossos filhos, sobre os nossos filhos e o que a gente permite que falem sobre os nossos filhos.
Essa é uma bandeira que eu levanto, essa é uma batalha que eu travo. Nossa, o Ian, ele é agressivo? Não, ele não é, ele tá com raiva. Ele não gostou disso. Nossa, a Mel é tímida? Não. Ela tem o tempo dela para confiar nas pessoas e ela escolhe para quem ela conta, com quem ela se abre. Agora, quando que a gente tem que ajudar? Quando vira um sofrimento, né? Vocês já viram que a criança às vezes quer brincar e não consegue? Eu ia até chegar nesse ponto, Cecília, porque eu ia te perguntar, existem grau de timidez? Porque, por exemplo, você contou aí uma questão que acontece talvez com a maioria das crianças, que é essa questão de estar ali, vou colocar um exemplo, vou dar um exemplo meu. No elevador, tô ali com meus filhos ali no elevador, aí entra outros moradores, todo mundo brinca, né, já é mesmo conhecida, e aí os meninos, principalmente a Estela, que é mais nova, tem 2 anos, ela já me abraça e já vira o rosto. E muita gente, e eu acho isso bacana, hoje, né, as pessoas entendem isso, né, mas eu imagino que antes, as pessoas cobravam isso mais das crianças. Hoje eu acho que as pessoas estão entendendo um pouco mais essa vida infantil. Mas tem outros graus. Eu já conheço crianças que, não só com adultos, mas é tímida de não querer brincar, de se afastar até de outras crianças e ficar um pouco mais isolada. E acaba tendo um prejuízo, né? Exato. E aí, como lidar com essa situação? O que a gente pode fazer para ajudar essa criança? Que às vezes ela precisa ali, talvez, de uma ajuda, não sei. Eu adoro a história do elevador. Eu vou no elevador e eu vou lá no mais angustiado, tá? É engano seu, João. Muitas pessoas ainda cobram das crianças. Cumprimenta o fulano, responde, ele te perguntou. E qual que é a minha orientação? Não tem que ser assim, mas como que eu acho que é importante? O vizinho entrou, o seu Pedro entrou no elevador. Bom dia, Estela. A Estela virou o rosto. Você como pai pode falar, bom dia, seu Pedro. A gente está indo para a escola, né, Estelinha? Você coloca ela na conversa de uma outra forma. E quando o seu Pedro sai do elevador e vocês saírem, você cochicha com ela. Filha, você não ficou à vontade para cumprimentar o seu Pedro, né? Ele é nosso amigo. E os nossos filhos, eles aprendem. Não é tendo que fazer a coisa forçada, mas é nos observando. Então, ela está aprendendo como cumprimentar. Em determinado momento, ela vai cumprimentar. É importante entender isso. Eu não preciso forçar o meu filho a cumprimentar, né? Às vezes, eu estou com a Mel de 8 e Ian de 5. Alguém fala, bom dia. Aí, eles ficam meio assim. Eu falo, bom dia, dona Maria. A senhora tá boa? A gente está indo para a escola agora, né, Mel? Né? E eu posso incluí-los na conversa. E quando a dona Maria vai embora, eu falo, Mel, Ian, olha só. Às vezes é importante falar bom dia. A dona Maria ficou esperando. Da próxima vez, vamos fazer um esforço? Ele já tem 8 e 5 anos, né? Mas eu não preciso criar um constrangimento. Vai, Mel, cumprimenta vai, né? Ian. Fica forçado, fica ruim. Mas depois eu posso alinhavar. Mel, Ian, eu vi que vocês não ficaram à vontade para cumprimentar. Mas é educado a gente cumprimentar, pelo menos fala oi. Não precisa abraçar, não precisa beijar, mas é educado a gente cumprimentar. Eles já são maiores. Cecília, de tudo que eu estou ouvindo aqui com atenção, uma coisa me preocupa. Timidez é traço de caráter. Tem gente que será tímida até o fim da vida. Então você chegar e rotular, não pode ser tímido, é confrontar um traço de caráter existente em seres humanos. Então acho que os pais têm que entender que você vai ter um filho que você pode ser extrovertido, sua mulher extrovertida, o seu companheiro ou companheira extrovertido, mas o seu filho não será por um traço de caráter. Tratar a timidez como anomalia é perigoso, não é não? É muito perigoso. E qual que é a questão que eu trago assim, Paulo? O que é danoso? As pessoas falarem sobre os nossos filhos, nossa, tadinha, ela é tímida, né? Como se isso fosse algo ruim, coitadinha, né? Eu já escutei isso muito. E quando eu era uma pessoa, né, que tinha mais dificuldade na conversa, as pessoas falam, nossa, tadinha, ela tá ficando vermelha, isso é ruim. Não é negativo, existem pessoas extrovertidas, pessoas introvertidas. Agora, quando a criança está sofrendo, ela quer brincar, mas não dá conta. O que não ajuda? Eu forçar. Vai lá, olha as outras crianças, o que ajuda? Filha, vamos lá com a mamãe, eu vou com você. Eu posso e devo mediar. Aí eu chego lá e começo a brincar. Como que você chama? Carol. Carol, essa aqui é a Mel. Quantos anos você tem? Eu posso mediar. Eu escuto muito de educadores, deixa a criança resolver sozinha. Gente, às vezes ela não tem repertório.
Né? Às vezes a gente me adulto não incluir- consegue resolver Exatamente. sozinho, que a criança vai, né? Exatamente. Mas Tem o uma adulto tem a chance estratégia. de pedir ajuda, né? Criança, às É. vezes, não. Eu tenho uma estratégia que eu utilizo, é de me incluir também na brincadeira. Ótimo. E aí, assim, quando vê que tá ali mais tranquilo, eu saio. Isso. E aí deixo ali, já tá à vontade e tudo. Então eu, às vezes, eu acabo me incluindo. Ah, futebol ali, o menino chutando a bola, mas aí o Arthur não quer, tá ali meio tímido, eu vou lá, podemos jogar junto e tal, eu fico ali e tal, depois eu saio. Perfeito. Agora, não caiam na cilada de olhar para os filhos de vocês. Eu falo isso porque tá chegando direto para mim. Quando ele é mais reservado, não tem essa facilidade na abertura e no relacionamento com os outros, de achar que é algum transtorno, que é algum problema. As pessoas têm me procurado assim, Cecília, meu filho, ele não chega brincando com todo mundo, ele vai no aniversário, ele demora às vezes 40 minutos para interagir, são os colegas da escola dele, e aí estão me falando que é um problema. Isso não é um problema. Se a criança não se sente à vontade, eu, como adulto, né, como referência, eu vou criar condições para que ela fique à vontade. Mel, eu vou lá com você. E aí, quando eu vejo que ela está à vontade, é exatamente isso que você falou, João. Filha, mamãe vai ali com os adultos. Quando você precisar, eu tô lá. Ou eu volto um pouco antes, né? Diga lá, João, Deixa eu rapidinho. trazer nosso rapidamente, tempo tá aí acabando. tem que ser curtinho, tá, Cecília? Muita gente mandando aqui ao contrário. A criança muito expansiva, isso é um problema? Vamos falar disso no próximo, no próximo então? Bom, Né, já sugeriu um tema, a gente deixa, Já senão a tem o gente tema fica aqui aí. mais um bloco inteiro aprendendo com ela, guardiã da infância. Ela já se pautou pro próximo Exatamente, programa e assim que é adiantou bom, a vida vem dela. da Pronto, não tenho que pensar num tema. Vem da Boa. própria audiência, é o melhor que tem, né, gente? Cecília Antipop, nossa colunista, guardiã da infância, hoje falando sobre timidez em crianças, como lidar. E na próxima participação dela, na próxima coluna, a gente fala então sobre crianças expansivas demais. É um problema, mas ela vai responder aí só na nossa próxima coluna. Cecília, obrigada demais. Sempre um aprendizado enorme com você, viu? Obrigada, Carol. Quinta-feira a gente tá aí de novo.